Jake Donovan empurrou a porta da frente com todos os músculos do corpo a implorar por descanso. Mais um turno brutal na Wilson Enterprises. Mais um dia a ser invisível. A sua filha Sophie estava a passar a noite na casa da irmã. A casa deveria estar silenciosa, mas não estava. Ele ouviu movimentos na cozinha, o barulho de pratos, água a correr, passos no chão de azulejos. O seu pulso acelerou. Ele avançou pelo corredor, as suas botas de trabalho pesadas contra o chão. A luz da cozinha estava acesa. Uma mulher estava de costas para ele, lavando os pratos na pia. Ela virou-se e Jake congelou completamente. Lara Wilson, a CEO da Wilson Enterprises, a chefe da sua chefe, estava na sua cozinha vestindo uma blusa branca simples, com os cabelos soltos sobre os ombros. Nada parecida com a executiva intocável que ele só tinha visto à distância. Ela olhou diretamente para ele e a expressão em seu rosto fez seu estômago revirar. Não era surpresa, nem constrangimento, mas arrependimento. Senhor Donovan, disse ela baixinho, colocando um prato sobre a bancada. Sei que não estava à minha espera. O quê? A garganta de Jake ficou seca. O que está a fazer na minha casa? Lara respirou fundo, com os olhos brilhantes. Vim aqui para lhe contar a verdade sobre o que realmente tem acontecido consigo no trabalho. Sobre o motivo pelo qual tem sofrido. Ela fez uma pausa com a voz quase trêmula. E Jake, o que estou prestes a lhe contar vai partir o seu coração. Antes de continuarmos, diga-nos na seção de comentários de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. E se esta história lhe tocar, não se esqueça de curtir, partilhar e subscrever. Jake ficou ali parado, com a mente a mil. Isso tinha de ser algum tipo de piada, algum golpe corporativo. Mas a maneira como ela olhou para ele, como se estivesse carregando um peso que não conseguia mais suportar. Aquilo era real. Como é que você entrou aqui? A voz dele saiu mais dura do que ele pretendia. O seu senhorio deu-me a chave. Lara enxugou as mãos num pano de prato e Jake percebeu que elas tremiam. Eu disse a ele que era uma emergência da empresa. Sinto muito. Eu sei que é uma emergência da empresa. Jake soltou uma risada amarga. Você é o CEO de uma corporação multimilionária. Você não faz visitas domiciliares. Não limpa a cozinha dos funcionários. Então, do que se trata isto realmente? Lara estremeceu, mas não desviou o olhar. Tem razão. Não faço visitas domiciliares. Passei os últimos 15 anos a construir essa empresa do zero. E, em algum momento, parei de ver as pessoas que realmente a fazem funcionar. Ela apontou para a pequena mesa da cozinha. Por favor, sente-se. Prefiro ficar de pé. Jake, para si é Sr. Donovan. As palavras saíram frias. Nunca falou comigo antes de hoje. Passa por mim nos corredores como se eu fosse um móvel, e agora está na minha casa a agir como se fôssemos amigos. O silêncio estendeu-se entre eles. A compostura de Lara rachou ligeiramente. Tem razão, disse ela suavemente. Tenho estado cega. Cegamente. Ela puxou uma cadeira e sentou-se com os ombros caídos. Há 2 dias eu estava a examinar alguns arquivos, registros financeiros que não batiam certo. Comecei a investigar e descobri o que encontrei. Ela olhou para ele. Jake, sabe por que trabalha turnos de 16 horas enquanto outros técnicos trabalham 8? Jake cerrou os dentes. Porque David diz que estamos com falta de pessoal. Não estão com falta de pessoal. David tem embolsado o orçamento para 3 técnicos adicionais nos últimos 2 anos. Ele tem reportado funcionários fantasmas à empresa, recebido os seus salários e feito você cobrir a carga de trabalho. As palavras atingiram Jake como um soco no estômago. Ele agarrou o encosto de uma cadeira. Isso não é tudo, continuou Lara com a voz agora trêmula. As suas avaliações de desempenho, aquelas que o impedem de ser promovido, David tem falsificado. Eu vi os seus números reais, Jake. A sua taxa de erro é de 0,3%. É a melhor de todo o departamento. Mas David tem relatado que é de 12%. Jake sentiu as pernas fraquejarem. Ele afundou-se na cadeira à frente dela. Por quê? A sua voz falhou. Por que ele faria isso? Porque você é bom no seu trabalho. Bom demais. Se a empresa visse o seu desempenho real, eles o promoveriam. Você estaria a ganhar o que merece. E o David perderia a sua galinha dos ovos de ouro. Alguém habilidoso o suficiente para fazer o trabalho de 4 pessoas sem reclamar.
As mãos de Jake cerraram-se em punhos sobre a mesa. 2 anos. 2 anos a matar-se de trabalhar. A perder as peças de teatro da Sophie e as reuniões de pais e professores. A desabar no sofá todas as noites, exausto demais para chegar à cama. 2 anos a acreditar que não era bom o suficiente. Há quanto tempo, sabes? A pergunta saiu áspera, acusatória. Descobri há 2 dias. Confrontou David ontem de manhã. Ele negou tudo. Tentou fazer com que parecesse um mal-entendido. Os olhos de Lara brilharam de raiva. Então chamei a nossa equipa de auditoria interna. Ontem à tarde eu tinha provas, e-mails, registros de folha de pagamento, tudo. E você o demitiu. Ele foi suspenso enquanto se aguarda uma investigação completa. Mas Jake, ela se inclinou para a frente. Não é só David. Passei a noite toda analisando os registros. Isto está a acontecer noutros departamentos também. Gestores seniores a explorar bons funcionários, a desviar orçamentos, a falsificar avaliações. E a voz dela falhou. Eu criei um sistema que permitiu que isto acontecesse. Eu estava tão focada nos lucros trimestrais e no valor para os acionistas que deixei de ver as pessoas a sofrer para tornar esses números possíveis. Jake olhou para ela. Em todos os anos em que trabalhou na Wilson Enterprises, ele nunca viu Lara Wilson como outra coisa senão intocável, fria, poderosa. Mas agora, sentada à sua frente, com olheiras e culpa estampada no rosto, ela parecia devastadoramente humana. Por que está a contar-me isso? Ele perguntou baixinho. Por que veio à minha casa? Por que limpou a minha cozinha? Os olhos de Lara se encheram de lágrimas, porque quando vi o seu arquivo, quando vi o que fizeram com você, percebi uma coisa. Tem uma filha, Jake, uma menina de 7 anos que mal vê o pai, porque ele está demasiado ocupado a ser explorado pela minha empresa. E a sua esposa? Ela faleceu há 3 anos. Jake acenou com a cabeça, rígido. Tem criado a Sophie sozinho enquanto trabalha até a exaustão para pessoas que não o apreciam. E eu? Ela enxugou os olhos. Sentei-me no meu escritório ontem à noite a olhar para o teu endereço e pensei em ligar, enviar um e-mail, pedir ao RH para marcar uma reunião, mas nada disso parecia suficiente. Tu merecias mais do que conversa fiada corporativa e desculpas vazias. Ela gesticulou em torno da sua cozinha modesta, os pratos que ela lavara, o chão que ela varrera, a cafeteira que ela limpara. Sei que isso não resolve nada. Sei que aparecer aqui é intrusivo e provavelmente insano. Mas eu precisava que você visse que eu sei. Que não estou me escondendo atrás do meu cargo ou dos meus advogados. Que estou disposta a ficar na sua cozinha e encarar o que a minha empresa fez com você. Jake sentiu algo se abrir em seu peito. Raiva, sim, mas por baixo disso, outra coisa. Algo que parecia perigosamente próximo da esperança. O que acontece agora? Ele perguntou. Lara endireitou-se e Jake viu novamente um lampejo da CEO, a mulher que construíra um império. Agora vou consertar isso. Jake recostou-se na cadeira, estudando o rosto de Lara. A raiva ainda estava lá, fervilhando sob as suas costelas. A curiosidade estava a ganhar. Consertar como? Ele perguntou. Você vai despedir o David e dar o assunto por encerrado? Passar-me um cheque e esperar que eu esqueça os últimos 2 anos? Não. A voz de Lara era firme. Vou reformular todo o sistema. Novas medidas de responsabilização, conselhos de revisão independentes, canais diretos para os funcionários denunciarem abusos sem medo de retaliação. Ela fez uma pausa. E estou a oferecer-lhe um cargo, gerente sênior de operações. Aumento salarial de 40%, benefícios reais, horário razoável. Jake riu, mas não havia humor nisso. Assim, sem mais nem menos, você agita a sua varinha mágica e, de repente, eu sou da gerência. Você tem feito trabalho de nível gerencial há 2 anos, sem o título ou o salário. Não estou a fazer um favor a você, Jake. Estou a corrigir uma injustiça. Certo. Ele levantou-se e foi até a pia. E o que você ganha com isso? Uma história bonita para o boletim informativo da empresa. CEO salva pai solteiro em dificuldades. Não é justo, não é? Jake virou-se para ela. Tu mesma disseste, estiveste cega para isso durante anos, e de repente, agora importas-te. Perdoa-me se estou cético em relação ao teu timing. Lara também se levantou, perdendo a compostura. Achas que eu não sei como isso parece?
Achas que não estou enojada comigo mesma? A voz dela elevou-se. Eu construí essa empresa com as minhas próprias mãos. Trabalhei 80 horas por semana. Sacrifiquei tudo. Relacionamentos, saúde, qualquer aparência de uma vida normal. E para quê? Para que pessoas como o David pudessem lucrar com o sistema, enquanto pessoas como tu sofrem. Então por que não percebeste antes? Porque parei de olhar. As palavras saíram da sua boca. Parei de andar pelos corredores. Parei de falar com pessoas que não fossem executivos. Convenci-me de que se os números pareciam bons, tudo estava bem. Mas os números não mostram um homem a desmoronar-se no sofá todas as noites porque está exausto demais para colocar a filha na cama corretamente. Não mostram alguém a saltar refeições porque não tem certeza se conseguirá pagar as compras e o aluguer na mesma semana. Jake ficou imóvel. Como você fez o seu arquivo? O seu salário versus as suas despesas. Não é preciso ser um gênio para fazer as contas. A voz de Lara suavizou-se. Jake, não estou aqui porque quero me sentir melhor comigo mesma. Estou aqui porque não consigo esquecer o que vi e não consigo viver comigo mesma se não tentar consertar isso. A cozinha ficou em silêncio, exceto pelo zumbido da geladeira. Jake queria continuar com raiva. A raiva era segura. A raiva impedia-o de ter esperança, de confiar, de se magoar novamente. Mas algo nos olhos de Lara, crus, vulneráveis e totalmente sinceros, tornava difícil manter a raiva. Não preciso da tua piedade, disse ele baixinho. Ótimo, porque não estou a oferecer piedade. Estou a oferecer respeito e uma parceria. Lara aproximou-se. Conheces aquela empresa de dentro para fora. Sabes onde estão os problemas porque os viveste. Ajuda-me a resolver isto. Não só por ti, mas por todos os outros que estão presos na mesma armadilha. Jake cruzou os braços. E se eu disser não, então tu dizes não. Eu ainda farei as mudanças. Ainda lidarei com o David e com qualquer outra pessoa que tenha explorado os meus funcionários. Mas não será tão eficaz sem alguém que entenda como as coisas realmente funcionam lá. Ela olhou nos olhos dele. Preciso de si, Jake. A empresa precisa de si. E, acredite ou não, acho que você também precisa disso. Antes que Jake pudesse responder, ouviu a porta da frente abrir. Papai! Seu coração parou. Sophie não deveria chegar em casa antes de amanhã. Pequenos passos ecoaram pelo corredor. E então Sophie apareceu na porta da cozinha, ainda de pijama, arrastando o seu coelho de pelúcia. A sua irmã Karen apareceu atrás dela, com um ar de desculpa. Desculpa, Jake. Ela acordou com dor de barriga e quis vir para casa. Os olhos de Sophie arregalaram-se quando viu Lara. Papá, quem é aquela? A mente de Jake ficou em branco. Como explicaste isto? Esta é a senhora Wilson. Ela trabalha na minha empresa. Sophie inclinou a cabeça, estudando Lara com a curiosidade sem filtros que só uma criança de 7 anos poderia ter. Por que ela está aqui? Estão a ter uma reunião? Lara ajoelhou-se, colocando-se ao nível dos olhos de Sophie. Olá, Sophie. O teu pai e eu estávamos apenas a falar sobre coisas do trabalho. Desculpa se interrompi a tua hora de dormir. Tudo bem, não me sinto bem. Sophie apertou o coelho com mais força. És bonita. És amiga do papá? Algo passou pelo rosto de Lara. Surpresa, depois uma suavidade que Jake nunca tinha visto antes. Gostaria de ser, disse Lara gentilmente. Se não te importares. Sophie acenou com a cabeça, séria. O papá não tem muitos amigos. Ele está sempre muito cansado. As palavras atingiram Jake como um golpe físico. Da boca das crianças saíam verdades das quais não se podia escapar. Karen limpou a garganta. Vou buscar-lhe um refrigerante de gengibre. Jake, posso falar contigo um segundo? Jake seguiu a irmã até a sala, deixando Lara e Sophie na cozinha. Através da porta, ele podia ver Lara a mostrar algo a Sophie no telemóvel, provavelmente fotos, a julgar pelas risadas encantadas de Sophie. O que está a acontecer? Sussurrou Karen. É Lara Wilson, a Lara Wilson. Por que ela está na sua casa às 21h30? É complicado. Jake. Karen agarrou o braço dele. Está tudo bem? Você está em apuros? Não, talvez. Não sei. Ele passou a mão pelo cabelo. Ela, Belle, descobriu algumas coisas sobre o trabalho, coisas ruins, e está a tentar consertá-las. Os olhos de Karen estreitaram-se. Que tipo de coisas ruins? Do tipo que explicam por que tenho trabalhado até a morte por uma ninharia.
A expressão da irmã dele mudou de preocupação para fúria. Está a dizer que eles têm te explorado? Há 2 anos, aparentemente. Aqueles bastardos. Karen olhou para a cozinha, onde se ouvia a risada de Sophie. E ela veio aqui para lhe contar isso pessoalmente. Sim. Karen estudou o rosto dele. Gostas dela? O quê? Não, eu nem a conheço. Jake, sou tua irmã. Conheço esse olhar. Ela cutucou o peito dele. Estás interessado? Ela é a chefe do meu chefe. Ela está muito acima do meu nível. E isso não é... Ela só está a tentar resolver um problema corporativo. Uhum. Problemas corporativos geralmente não envolvem lavar pratos na tua cozinha. Jake não tinha uma resposta para isso. Eles voltaram e encontraram Sophie sentada à mesa com Lara. Ambas estavam a desenhar no verso de um papel que Lara tinha tirado da bolsa. Sophie estava a explicar em detalhes a diferença entre borboletas normais e borboletas mágicas. E as mágicas podem realizar desejos, disse Sophie com seriedade. Mas só se você for muito, muito bom. Essa é uma boa regra, disse Lara, acrescentando detalhes ao seu próprio desenho de borboleta. Que tipo de desejos você faria? Sophie pensou por um momento. Eu desejaria que o papai não estivesse tão cansado, e talvez um cachorrinho, mas principalmente o primeiro. A mão de Lara parou no papel. Ela olhou para Jake e o olhar em seus olhos fez seu peito doer. Karen tocou seu ombro. Vou sair. Ligue-me amanhã. Ok. Depois que a irmã saiu, Jake ficou parado na porta observando a filha e a CEO desenharem borboletas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sophie bocejou e Lara percebeu imediatamente. Acho que alguém precisa ir para a cama, disse Lara suavemente. Mas não estou com sono, protestou Sophie. Mesmo quando o outro bocejo atraiu, Jake deu um passo à frente. Vamos, miúda, vamos te colocar na cama. Sophie olhou para Jake e Lara. Você ainda estará aqui quando eu acordar? Perguntou Sophie, olhando para Jake e Lara, com uma expressão de incerteza no rosto. Eu não sei, querida. Espero que sim, respondeu Lara simplesmente. Eu gosto de você. Depois que Jake colocou Sophie na cama, com 3 histórias e 2 copos de água, ele voltou e encontrou Lara a guardar o papel de desenho. Ela havia dobrado cuidadosamente o desenho de borboletas de Sophie e o colocado de lado. Ela é maravilhosa, disse Lara baixinho. Estás a criar uma criança incrível. Obrigado, disse Jake, encostando-se ao balcão. Ela normalmente não se abre com as pessoas tão rapidamente. As crianças são boas a julgar o caráter das pessoas, ou pelo menos é o que me dizem. Lara sorriu tristemente. Não tenho muita experiência com elas. Não tens filhos, não tens marido, não tens filhos. Não tens vida fora do trabalho, na verdade. Ela olhou para as suas mãos. Tenho 31 anos e não me lembro da última vez que me sentei e desenhei borboletas com alguém. Não me lembro da última vez que alguém me disse que gostava de mim só porque Jake sentiu algo mudar no seu peito. Esta não era a intocável CEO. Era apenas uma mulher que tinha construído muros tão altos que se tinha esquecido de como deixar as pessoas entrarem. A oferta de emprego, disse ele lentamente, é real ou é algum tipo de responsabilidade corporativa? É real. Já redigi a documentação. Mas Jake, ela olhou nos olhos dele. Não vou pressioná-lo. Se não quiser ter nada a ver comigo ou com a empresa depois disso, eu compreendo. Ainda assim farei as mudanças. Ainda assim garantirei que seja compensado pelo que lhe foi feito. Mas a escolha é sua. Jake pensou nas palavras de Sophie. O papá não tem muitos amigos. Ele está sempre muito cansado. Ele pensou nos 2 anos em que se matou por nada. 2 anos acreditando que não era bom o suficiente. E pensou na mulher parada na sua cozinha que poderia ter enviado um e-mail ou um advogado, mas em vez disso apareceu para lavar os pratos e encará-lo como um ser humano. Vou pensar nisso, disse ele finalmente. Mas preciso de tempo. É muita coisa. Claro, Lara pegou na bolsa. Leve o tempo que precisar. Vou pedir ao RH para enviar os detalhes da nossa oferta. Sem compromisso. Ela caminhou em direção à porta, mas parou. Jake, pelo que vale, eu falei sério quando disse que precisava de si, mas mais do que isso. Ela voltou-se. Obrigada por me deixar ficar com a Sophie esta noite. Não percebi o quanto estava a perder até ver através dos olhos dela. Depois que ela saiu, Jake ficou parado na sua cozinha silenciosa, olhando para o desenho de borboleta na sua mesa. Pela primeira vez em 2 anos, ele sentiu algo que quase havia esquecido. Esperança. 3 semanas depois,
Jake atravessou as portas de vidro da Wilson Enterprises com o seu novo crachá de segurança preso à camisa. Gerente sênior de operações. O título ainda parecia surreal. As mudanças começaram imediatamente. David foi demitido depois que uma auditoria completa revelou que ele havia roubado mais de uns $200 mil em salários fantasmas. 2 outros chefes de departamento foram demitidos, e Lara cumpriu sua palavra. Comissões de revisão independentes, canais de denúncia anônimas, auditorias em toda a empresa. Mas foram as pequenas mudanças que mais impressionaram Jake. A sala de descanso no piso de operações agora tinha café de verdade. Café bom. A política de horas extras foi reescrita e todos os técnicos agora tinham suas avaliações de desempenho reais registradas. A primeira semana de Jake na gerência foi exaustiva, aprendendo novos sistemas, reunindo-se com equipes, tentando descobrir como liderar pessoas que eram seus colegas apenas alguns dias atrás. Mas Lara esteve presente em cada passo, sem se intrometer, apenas presente, disponível, real. E, em algum momento durante aquelas sessões de estratégia tarde da noite e idas ao café de manhã cedo, algo mudou entre eles. O telemóvel dele vibrou. Uma mensagem de Lara. Sala de conferências B, 5 minutos. Traga café. Jake sorriu apesar de si mesmo e dirigiu-se ao terceiro andar. Lara já estava lá, em pé junto à janela com vista para a cidade, o blazer pendurado numa cadeira. Ela parecia cansada, mas de alguma forma mais leve, como se estivesse carregando um peso e finalmente o tivesse colocado no chão. Mandaste-me uma mensagem para tomar café? Perguntou Jake, segurando 2 chávenas. Sabes, existe uma invenção incrível chamada cafeteira. Mandei-te uma mensagem porque queria ver-te. Ela pegou numa das chávenas, os dedos dela roçando os dele. E por que tenho notícias, boas ou más? Boas. Identificamos mais 12 funcionários que estão a ser explorados como tu. Estamos a corrigir os seus salários e a pagar o que lhes é devido. Ela tomou um gole. Estás a custar à empresa $3 milhões. A administração está furiosa e tu não te importas. Importo-me que estejamos a fazer a coisa certa. Lara virou-se para ele. A administração vai superar isso e, se não superar, pode encontrar um novo CEO. Jake estudou o rosto dela. Tu realmente irias embora. Da empresa que construí, seria doloroso, mas sim. A voz dela estava firme. Prefiro perder a empresa do que perder-me novamente. Passei 15 anos a tornar-me alguém que não reconheço. Alguém que passaria por pessoas boas a sofrer e nem perceberia. Ela fez uma pausa. Alguém que nunca se sentaria à mesa da cozinha a desenhar borboletas com uma criança de 7 anos. A Sophie pergunta por ti, sabes? Quase todos os dias. Algo suave passou pelo rosto de Lara. Sim, sim. Ela quer saber quando é que vais voltar. Eu continuo a dizer-lhe que estás ocupado, mas Jake pousou o café. Ela não é a única a perguntar. O ar entre eles mudou, carregado com algo não dito. Jake, eu sei que isto é complicado. Eu sei que existem regras sobre confraternização e dinâmicas de poder e todas essas coisas corporativas, mas não consigo parar de pensar em ti. As palavras saíram rapidamente. E não como meu chefe, mas como a mulher que apareceu na minha casa e foi corajosa o suficiente para admitir que estava errada. Como a pessoa que se sentou com a minha filha e a fez rir. Como alguém que está a se esforçar tanto para ser melhor. Os olhos de Lara brilharam. Eu também penso em ti constantemente. Em ti e na Sophie, e em como me senti naquela noite na tua cozinha, sentindo-me mais eu mesma do que em anos. Ela respirou fundo, trêmula. Mas estou apavorada, Jake. Não sei como fazer isso. Não sei como ser algo para alguém. Passei toda a minha vida adulta sozinha. Eu também. Desde que a minha mulher morreu, tenho sido só eu e a Sophie. Esqueci-me de como era querer algo para mim. Jake aproximou-se. Mas então tu entraste na minha vida e de repente estou a lembrar-me. E se eu estragar tudo? E se eu estiver muito danificado, muito focado no trabalho? Então descobrimos juntos. Jake estendeu a mão para ela. Não estou a pedir perfeição, Lara. Só estou a pedir que seja verdadeira. Ela olhou para as mãos entrelaçadas e uma lágrima escorreu pela sua bochecha. A tua filha desenhou-me uma borboleta. Eu sei. Está na minha geladeira. Chorei quando cheguei à casa naquela noite.
Chorei porque tenho 31 anos e o desenho de uma criança de 7 anos me fez sentir mais valorizada do que uma década de reuniões de diretoria e relatórios de lucros. Ela riu com lágrimas nos olhos. Quão patético é isso? Não é patético. É humano. Jake apertou a mão dela. Venha jantar amanhã à noite. Nada sofisticado. Só eu, a Sophie e o que eu conseguir cozinhar sem queimar. Lara olhou para ele com esperança e medo lutando em seus olhos. Tem a certeza? Estou apavorado. Mas sim, tenho a certeza. Ela assentiu, com um sorriso sincero no rosto. Ok, amanhã à noite. Na noite seguinte, Jake queimou o frango. Claro que sim. Ele estava nervoso demais para se concentrar, ocupado demais a garantir que o apartamento não parecesse uma zona de desastre. Sophie ajudou, o que significava que os brinquedos dela agora estavam organizados em pilhas um tanto caóticas. Quando a campainha tocou às 18h30, Sophie correu para a porta. Eu abro. Eu abro. Jake assegurou antes que ela pudesse abrir a porta. Calma, miúda. Vamos usar as nossas boas maneiras, lembra-se? Sophie acenou com a cabeça seriamente e abriu a porta com cuidado exagerado. Lara estava ali, vestida com jeans e uma blusa macia, segurando uma caixa de padaria e parecendo tão nervosa quanto Jake se sentia. Olá, Sophie. Você veio? Sophie abraçou Lara pela cintura. O papai disse que você poderia estar muito ocupada, mas você veio. Os olhos de Lara encontraram os de Jake por cima da cabeça de Sophie, brilhando de emoção. Eu não perderia isso por nada. O jantar foi caótico. O frango estava definitivamente cozido demais. Os legumes estavam, de alguma forma, moles e mal cozidos. E Sophie entornou o sumo 2 vezes. Mas Lara riu. Riu mesmo quando Sophie lhe contou sobre o projeto de ciências que explodiu na aula. E quando Jake se desculpou pela terceira vez pela comida, Lara apenas sorriu e disse que estava perfeito. Depois do jantar, Sophie insistiu em mostrar o quarto a Lara. Todos os brinquedos, todos os livros, todos os desenhos na parede. Jake observava da porta enquanto Lara se sentava de pernas cruzadas no chão, dando toda a sua atenção a Sophie, fazendo perguntas como se realmente se importasse com a diferença entre os bichinhos de pelúcia favoritos de Sophie. Este é o Sr. Hoppy, explicou Sophie, segurando o seu coelho gasto. Era da mamãe quando ela era pequena. O papá deu-mo depois de ela ter ido para o céu. A expressão de Lara suavizou-se. Então ele deve ser muito especial. É sim. Ele ajuda-me quando estou triste. Sophie olhou para Lara com aqueles 2 olhos sábios. Às vezes ficas triste. Sim, querida, fico. Tens um Sr. Hoppy? Lara olhou para Jake, depois voltou a olhar para Sophie. Não, acho que não. Sophie pensou seriamente nisso, depois estendeu um ursinho de peluche menor. Podes levar o Sr. Botões emprestado. Ele é muito bom a fazer as pessoas sentirem-se melhor. Sophie, não precisas de fazer isso. Lara começou. Eu quero. Amigos ajudam amigos, certo? A voz de Lara falhou. Certo. Ela aceitou o ursinho com cuidado, como se fosse feito de vidro. Obrigada, Sophie. Vou cuidar muito bem dele. Mais tarde, depois de a Sophie ter ido para a cama, o Jake e a Lara sentaram-se no sofá, mantendo uma distância cuidadosa entre eles. Ela é incrível, disse a Lara suavemente, ainda segurando o ursinho de peluche. Fizeste um trabalho incrível com ela. Na maioria dos dias, sinto que mal consigo me manter firme. Isso chama-se ser pai, ou pelo menos é o que imagino. A Lara virou o ursinho nas mãos. Ela ofereceu-me o seu animal de peluche. Jake, sabes há quanto tempo alguém não me oferece conforto? Desde que alguém viu que eu estava a sofrer e simplesmente tentou ajudar. Tu mereces isso, mereces pessoas que te vejam. Estou a começar a acreditar nisso por tua causa, por causa dela. Lara pousou o urso cuidadosamente e virou-se para ele. Eu falei a sério ontem. Não sei como fazer isto. Vou estragar tudo. Vou trabalhar até tarde e esquecer de responder as mensagens e provavelmente dizer a coisa errada na hora errada. E vou ser super protetora com a Sophie e pensar demais em tudo e provavelmente afastar-te quando ficar com medo. Jake aproximou-se, mas quero tentar mesmo assim. Eu também. Lara estendeu a mão para ele. Jake, preciso que saibas uma coisa. Não se trata de corrigir a minha culpa ou de me sentir melhor comigo mesma. Quando olho para ti, quando estou contigo e com a Sophie, sinto que finalmente estou a tornar-me a pessoa que sempre deveria ter sido.
Jake levou a mão dela aos lábios, dando um beijo suave nos nós dos dedos. Fica, sussurrou ele. Não esta noite. Sei que é muito cedo, mas fica nas nossas vidas. Faz parte disto, seja lá o que for que isto venha a ser. A resposta de Lara foi inclinar-se e beijá-lo, de forma suave, hesitante e cheia de promessas. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Estou dentro, Jake. Aterrorizada, mas dentro. Nos meses seguintes, Lara tornou-se uma presença constante nas suas vidas. Panquecas aos domingos de manhã, jogos de futebol da Sophie, conversas tarde da noite depois de a Sophie adormecer. Nem sempre foi fácil. Houve discussões sobre o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Momentos em que o instinto de Lara de controlar tudo colidia com a independência feroz de Jake. Mas eles superaram isso, aprendendo os padrões um do outro, construindo algo real. 6 meses depois daquela primeira noite, Jake chegou a casa e encontrou Lara e Sophie na cozinha, a cobrir cupcakes com glacê. Lara tinha farinha no nariz e Sophie estava coberta de granulados. O que é tudo isso? Perguntou Jake. Fizemos cupcakes, anunciou Sophie. A Lara ensinou-me a fazer o redemoinho da cobertura. Ela tem um talento natural, disse Lara, sorrindo para Sophie com um carinho tão aberto que o coração de Jake doeu. Depois de Sophie ir para a cama, Jake e Lara limparam a cozinha juntos, movendo-se um ao redor do outro, com a familiaridade fácil de pessoas que já tinham feito isso centenas de vezes. Ela perguntou-me uma coisa hoje, disse Lara baixinho, esfregando a cobertura da bancada. Sim, o que foi? Ela perguntou se eu seria a sua nova mãe. A mão de Jake parou na água com sabão. O que você respondeu? Eu disse a ela que adorava fazer parte da vida dela e que as famílias podem ter muitas formas diferentes. Lara largou o pano e virou-se para ele. Mas, Jake, eu queria dizer que sim. Eu queria dizer a ela que não há nada que eu queira mais do que fazer parte desta família. E isso aterrorizou-me. Jake secou as mãos e puxou-a para perto. Por que isso te aterrorizou? Porque nunca desejei tanto nada. Porque a ideia de perder isto, perder-te e a Sophie, é insuportável. E porque ela olhou para ele, vulnerável e aberta. Porque estou apaixonada por ti e não sei o que fazer com isso. Jake prendeu a respiração. Tu amas-me completamente de forma assustadora. Absolutamente. As mãos de Lara apertaram a camisa dele. Amo a tua péssima cozinha e a forma como colocas a Sophie em primeiro lugar em tudo e como lutas arduamente pelo que é certo. Amo quem sou quando estou contigo. Amo a família que estamos a construir. Jake beijou-a então, profundamente e com certeza, colocando tudo o que sentia nesse beijo. Quando se separaram, ele pressionou a testa contra a dela. Também te amo. Acho que comecei a apaixonar-me por ti naquela primeira noite, quando estavas na minha cozinha e te deixaste ficar vulnerável, quando escolheste a honestidade em vez do orgulho. Ele segurou o rosto dela. Mudaste a minha vida, Lara, as nossas vidas. Então, o que fazemos agora? Jake sorriu. Agora continuamos a construir. Um dia de cada vez, um jantar queimado de cada vez, um desenho de borboleta de cada vez. Lara riu, o som cheio de alegria e alívio. Eu consigo fazer isso. Do fim do corredor veio a voz sonolenta de Sophie. Vocês estão a ser melosos? Consigo ouvir-vos a ser melosos. Eles separaram-se a rir. Lara respondeu. Vai dormir, querida. Está bem, mas, Lara, sim, eu amo-te. Os olhos de Lara encheram-se de lágrimas. Ela olhou para Jake, que acenou com a cabeça encorajadoramente e respondeu. Eu também te amo, Sophie. Naquela noite, enquanto estavam sentados juntos no sofá, com a cabeça de Lara apoiada no ombro de Jake, Jake pensou em quão longe eles tinham chegado. Daquela primeira noite chocante até este momento de paz tranquila, do isolamento à conexão, da sobrevivência à vida de verdade. Obrigada, sussurrou Lara. Pelo quê? Por me deixar entrar, por confiar em mim quando eu não merecia, por me mostrar o que realmente importa. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Por me ensinar que o sucesso não é sobre o que você constrói, mas sobre com quem você constrói. Jake beijou o topo da cabeça dela, respirando o momento, a sua filha adormecida no corredor. A mulher que ele amava ao seu lado. Um futuro que finalmente parecia cheio de possibilidades, em vez de apenas sobrevivência. Às vezes, a vida surpreende-nos. Às vezes,
o nosso CEO aparece na nossa cozinha e muda tudo. E às vezes, se formos corajosos o suficiente para baixar as barreiras e confiar no impossível, encontramos exatamente o que estávamos a perder o tempo todo. Uma família, um parceiro, um lar. Não perfeito, mas real. E isso era mais do que suficiente. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de clicar no botão de subscrição do Soul Story. Deixe um like, partilhe com alguém que precise ouvir esta mensagem e diga-nos nos comentários qual parte da história mais lhe tocou. Obrigado por assistir e até a próxima.